novembro de 1858. Ano de 1858 é um ano bom. Nasce a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Uma pequena amostra da personalidade, do caráter do codificador da doutrina espírita. Uma pequena amostra. Polêmica Espírita, em novembro de 1858. Várias vezes já nos perguntaram por que não respondemos em nosso jornal, a revista, aos ataques de certas folhas dirigidos contra o espiritismo em geral, contra seus partidários e por vezes contra nós. Acreditamos que o silêncio, em certos casos, é a melhor resposta. Aliás, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos. É aquela que pode degenerar em personalismo. Não somente ela nos repugna, como nos tomaria um tempo que podemos empregar mais utilmente, o que seria muito pouco interessante para os nossos leitores, que assinam a revista para se instruírem e não para ouvirem diatribes mais ou menos espirituosas. Ora, uma vez engajado nesse caminho, difícil seria dele sair. Razão porque preferimos nele não entrar, com que o Espiritismo só tem a ganhar em dignidade. Até agora só temos que aplaudir a nossa moderação, da qual não nos desviaremos e jamais daremos satisfações aos amantes do escândalo. Só uma palhinha de quem é essa personalidade. Um dia nós vamos nos aprofundar muito mais nestas questões. E ele vai contando de quem se trata esse espírito que nos legou o início da ciência do infinito. Muitas vezes as pessoas acham que desencarnar, nós vamos descansar. Tiremos o cavalinho da chuva. Vamos trabalhar muito mais ainda, né? Então vamos lá. A nossa reunião é a de número 36. A lição é da obra Jesus e Atualidade, a lição 20. Jesus e Inimigos. Mas Jesus tinha inimigo, nossa. Joana e Divaldo. É o módulo 6, a dinâmica e a atuação do inconsciente em nossa vida. Aula 3, espelho, espelho meu, o reconhecimento da sombra em mim. O progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora, que o consumismo estabelece como logro social relevante. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, dos automóveis, iates e até aviões que aguardam para serem utilizados. Os modismos assolam, gerando um comportamento mesmista, em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas com enfraquecimento dos ideais, da ética, da família, da criatura em si mesma. Reagindo a tal conduta, multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e pelo desprezo a tudo e a todos, denominados como reacionários por protestos, de imediato aceitos, imitados e absorvidos, logo passada a novidade. Tais posturas escondem os chamados complexos coletivos, que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas. Há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos com injustificável desprezo pela sua identidade humana. Sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais e desportivos, nos aglomerados,
temendo enfrentar-se. Permanece na multidão, sofrendo de insuportável soledade. Vê inimigos em toda parte e busca afastá-los, usando artifícios segregacionistas de vários tipos, embora fantasiando-se de democrata e solidário. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Ouvia os seus interlocutores que, embora dissimulassem os motivos reais que os assinalavam, não conseguiram passar despercebidos. Diante da sua visão penetrante, se desnudavam os hipócritas e enganadores. A sua posição moral impunha-se-lhes, no entanto, e ele os enfrentava com amor ou energia, conforme a circunstância e a intenção de que se revestissem, sempre, porém, generoso. Levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matizes do mal em desenvolvimento. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral, pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade. Então, a mulher adúltera: alguém te condenou? Eu também não te condeno. E aí a parte educativa: vai e não tornes a pecar. Em A Negativa de Pedro, 3 vezes repetida a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. E está registrado em Mateus. A explosão das lágrimas foi-lhe a oportuna catarse liberativa do arrependimento que o poderia neurotizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, ao suicídio infame. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a pusilanimidade adversária, dando a partir dali todo o restante da vida ao serviço de reparação pelo bem. E aí um dos apontamentos: reconhece esse teu lado sombrio, não te deixa levar pela culpa, tendo em vista a nossa transitoriedade como seres humanos, mas também a gente não pode se assumir passivos, só aceitando sem praticar nada para sair desse local que foi identificado como equivocado. Jesus, por sua vez, aceitou-lhe a oferenda de amor, utilizando-o no ministério. O mestre conhecia-o, por isso anunciara-lhe a defecção por vindoura, as fragilidades, apontando-lhe os inimigos internos que deveria combater. Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não temas destes adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo a nossa essência. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te, sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade.
Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Essa leitura nos faz retomar a pergunta, né, que discutimos semana passada: onde estão os meus inimigos? Quem são os meus inimigos? Acho que a benfeitora elucida muito bem aquilo que nós discutimos, né? Quem são os meus inimigos e onde estão? E é muito interessante, né, pessoal, nós que estamos falando sobre a sombra, nós termos essa compreensão de que nós não somos tão bons assim como nós pensamos que somos. Isso é fundamental. Eu sei que parece chocante, agressivo, mas é a realidade, porque nós ainda estamos num processo, né? E se eu me acho bom, então onde está o mal? Está em mim? Se eu me considero bom, se eu me considero justo, se eu me considero uma pessoa que não é agressiva, se eu me considero uma pessoa que não é impaciente, onde está a agressividade? Onde está a maldade? Onde está a impaciência? Em mim? Não, né? Vai estar fora de mim, no outro. E aí, quem é o meu inimigo quando eu ignoro a minha sombra? O outro. Sempre, né? Agora, se nós achamos que não temos raiva, então isso mostra que nós desconhecemos a nossa sombra. Não, eu não tenho raiva, eu só tenho gastrite de vez em quando. Eu acho que a minha mágoa já foi totalmente resolvida. Não tenho mais mágoa, eu já perdoei. Mas a ansiedade pulula em minha alma diariamente. Então, eu acho que a minha tristeza já foi resolvida. Mas a depressão está sempre permeando a minha alma. Então, essas são atitudes de muitos de nós, a maioria, se não todos, né? Podemos dizer todos que estamos no planeta Terra, que ignoramos a própria sombra. E não tem como eu trabalhar algo em mim enquanto eu não reconhecer que aquilo é meu. Não tem como. Não, eu não sou egoísta, não sou. Mas eu sou tirano na família, porque eu quero que todo mundo faça as minhas vontades, da maneira como eu quero, né? Não, eu não sou egoísta, mas nos meus relacionamentos todo mundo tem que fazer satisfazer as minhas necessidades e os meus interesses. Então, enquanto a gente não reconhece esse aspecto nosso, a gente fica na ignorância da sombra, fica esse lado escuro atuando na nossa vida e com pouca possibilidade de nós renovarmos, transformarmos, modificarmos, ressignificarmos, enfim, trabalharmos esse aspecto que é nosso, né? E é isso que a gente precisa fazer. Então a gente começou a discutir isso, como é que a gente começa a perceber a sombra em nós. Nós discutimos um mecanismo, que foi a projeção, lembram-se? E hoje nós vamos continuar, né, com esse encontro com a sombra na vida cotidiana. Como é que eu posso, na minha vida cotidiana, perceber o meu lado sombrio? Prazer, sombra, prazer, Wagner. Né? É minha, não é do Vanim, então sou eu que tenho que resolver os problemas comigo mesmo e parar de atazanar, tadinho Vanim, porque ele não tem nada a ver com isso. Né? Mas eu só vou parar de atazanar o Vanim, achar que ele me persegue, que ele é meu inimigo, que o problema é com ele, quando eu reconhecer que não é ele, que sou eu. E isso é um processo, né? Não é do dia para a noite, e é um processo que leva a muita coisa interna, mexe muito conosco, como a gente vai perceber aí, né? Então vamos retomar um aspecto importante aqui, para o que a gente vai discutir. Vamos relembrar o que é sombra, que nunca é demais a gente retomando isso para ir fixando esses ensinamentos. E aí a gente vai ampliar um pouquinho o que é sombra na visão espírita, que é importante para nós compreendermos. Então, se a gente pudesse definir sombra, a gente vai buscar aqui a definição de um grande estudioso de Jung, Robert Hopke, e ele vai dizer assim: aqueles aspectos desagradáveis
e imorais de nós mesmos, que gostaríamos de fingir que não existem ou que não têm efeito sobre nossa vida. Tudo aquilo que a gente considera desagradável, imoral, que a gente quer fugir, gostaria que não existisse ou que não atuasse na nossa vida, é sombra. Mas é interessante que Jung criticava muito assim, os seus estudiosos quando eles davam definições muito fechadas e precisas. A Emma Jung mesmo relata uma comunicação, uma conversa de Jung, em que ele pergunta o que é sombra, o seu aluno responde, é o lado ignorado nosso, e aí Jung diz assim, não, mas sombra é todo o inconsciente. Todo inconsciente é sombra, porque o ego ilumina esse inconsciente todo. Algumas partes a gente ilumina, isso talvez não deixa de ser sombra no sentido de que o ego iluminou, é visto, mas não que aquela energia muda e eu ressignifico a maldade que eu vejo em mim, a raiva que eu vejo em mim, do dia para a noite. Não é porque eu olho para a raiva e reconheço que ela está em mim que eu consigo trabalhar isso do dia para a noite. Então, o ego olhar e perceber que é seu é um aspecto, o outro é, e aí, o que você vai fazer com isso? E agora? Como é que você vai dar conta disso? Então é um processo longo, demorado, de cultivo dessa emoção, de perceber quando isso desperta, as situações que isso atrai, esse sentimento em mim, e como eu posso ir gerenciando isso. Nossas inferioridades, nossos impulsos inaceitáveis, nossos atos e desejos vergonhosos. Mas vamos pensar em relação à doutrina espírita. Nós devemos ter muitos atos e desejos vergonhosos que nós não nos lembramos, porque na reencarnação foi deixado no inconsciente tão mais profundo que não é para vir para a consciência, porque se vir vai atazanar a nossa vida consciente. A gente não vai dar conta de lidar com aquele conteúdo. Se pensarmos que esses atos e desejos que nós já fizemos em existências anteriores são inúmeros, conseguem perceber o que é a sombra? O tamanho desse inconsciente, o tamanho desses conteúdos que estão em nós. A gente vai dar conta disso do dia para a noite? A gente vai dar conta no processo de transição para a esfera maior, a superioridade, o Cristo que nos aguarda. É muita jornada aí, para a gente ir a cada momento vencendo alguns aspectos. Mas também, se não dermos o primeiro passo, não tem como. Então isso é importante. Um lado que é sombrio, que o ego muitas vezes ignora, e que é difícil e doloroso de assumir, porque é mesmo. É muito difícil eu perceber que a mágoa que eu guardo é porque eu sou orgulhoso, que eu não aceito que ninguém fale mal de mim. É muito difícil. Enquanto o ego está na ilusão de que o inimigo é o outro, que o agressor é o outro, existe um agressor que me agride. Então, beleza, eu estou em paz comigo, eu estou no paraíso, vivendo bem, o mal não está em mim, é você que é o agressor. Agora, quando eu começo a perceber que talvez essa mágoa, esse ressentimento é de uma vaidade que eu tenho, de não admitir que falem de mim ou que falem da minha família, tem que ter isso muito bem superado para Kardec chegar na Revista Espírita e dizer assim, não vamos alimentar coisas que as pessoas gostam, a maldade que as pessoas gostam. Então é um processo difícil, mas é um processo necessário para a nossa transformação moral. Isso é importante que vocês entendam, perfeito? Acho que isso acredito eu, deveria estar nessa altura mais claro para nós. Mas para a doutrina espírita, a gente poderia ampliar essa visão. Então nós poderíamos pensar que sombra também é todo o potencial do vir a ser que está em nós, não é verdade? Senão a gente fica pensando que sombra é só coisa ruim, e não é. O Cristo que está em nós é sombra, a gente ignora. O amor que está em nós é sombra, porque a gente ainda nem sabe que ama e que é possível amar, a possibilidade de amor que há dentro de nós. Todas as possibilidades de nós nos tornarmos plenos, perfeitos, espíritos como o Cristo, é o nosso lado sombrio.
E quando eu for acessando esse lado sombrio e incorporando isso à minha vida consciente, trabalhando isso, as possibilidades de eu crescer se tornam mais reais, porque eu paro de fingir, mascarar, achar que eu sou algo que na verdade eu não sou, né? Mas também tem um lado que atrapalha esse Cristo de se manifestar em nós. Por que esse Cristo não aparece em nós já? Porque nós temos um lado de más tendências, como heranças negativas das existências nossas enquanto espírito imortal. Então nós temos muito mais coisas negativas do que experiências positivas, muito provavelmente. Mas esse Cristo está em nós. E é natural do processo. Deus nos cria simples, ignorantes, para que a gente possa ir experienciando, e experienciar significa errar, equivocar-se, aprender com o erro, levantar, sair mais forte daquela experiência, ganhar níveis conscienciais e gradativamente desenvolvendo o Cristo que é em nós. Perfeito? Mas sombra também é esse potencial bom, oculto, mas positivo, de nós podermos vencer as dificuldades, de nós podermos resistir às adversidades, de nós termos essa confiança em Deus que muitas vezes nem nós sabemos que temos, só quando vivenciamos as experiências é que vamos perceber que isso está em nós, desse ego que está tão identificado com essas experiências todas do Espírito, aprendendo que é sofrimento, que a vida é sofrimento, e está desconectado do potencial criativo do Self para ver o Cristo. Estamos aqui para sofrer porque o mundo é de provas e expiações, como se provas e expiações fosse sinônimo de sofrimento, o que é um absurdo, porque não tem em nenhuma obra kardeciana essa afirmativa. Em nenhuma. Aliás, prova e expiação não tem nada a ver com sofrimento. Nada. Tem a ver com experiências pedagógicas que potencializam o espírito a conectar-se com a sua realidade espiritual. Então eu posso ter um ego conectado com o Self e com esse potencial divino que há em mim, e a vida vai ser mais colorida, claro. A dificuldade vai ser mais amenizada com essa visão otimista, positiva, né? Mas eu posso ter um ego iludido pelas coisas do mundo, entorpecido, como a gente já comentou, sintonizado simplesmente com a matéria e o reflexo da matéria e desconectado da minha essência espiritual. E aí, se eu estou desconectado do meu Cristo interno, do meu Deus interno, naturalmente do Deus Criador, a vida é um vale de lágrimas que não tem sentido, é só sofrimento, é só dificuldade. Porque eu perdi a conexão com a força criativa que dá sentido, que move os potenciais da minha alma para eu encontrar soluções, para eu achar o colorido, para eu vivenciar a beleza da vida. São escolhas nossas, escolhas. Perfeito? E quanto antes eu entrar em contato com esse lado sombrio, mais facilmente é para nós, enquanto espíritos encarnados, percebermos essa realidade profunda nossa. Por isso que o contato com a sombra avança muito a nossa renovação. Mas, benfeitora vai dizer que não é só do simples contato com a sombra que tudo se transforma. Não é assim, a passe de mágica. Pronto, olhei para a minha agressividade, agora não sou mais agressivo. Que bom se fosse assim, que bom, né? Então, no livro Em Busca da Iluminação Interior, do casal Sinote, eles têm uma frase interessante. Não será, diz eles, no ato de reconhecer a sombra, que a vida do indivíduo se transformará a toque de mágica e que tudo se modificará para melhor. Não é só do reconhecimento com a sombra. Reconhecer é um ato de humildade do ego. Não, eu reconheço que isso é meu. E ao reconhecer que isso é meu, isso permite ao ego vislumbrar novas perspectivas, compreender a vida sobre um prisma diferente. E quem sabe,
iniciar a minha jornada de modificações verdadeiras agora. Porque agora eu sei que a agressividade está em mim, então eu vou parar de achar que eu não sou agressivo e vou começar a perceber como a agressividade se manifesta na minha vida. Então esse contato com a sombra é importante, é fundamental. E como Jung disse, vai sempre causar um grande sofrimento ao ego, o contato com a sombra. Porque o ego está perdendo lugar, né? Aquele ego que achava-se o dono da casa psíquica, vai perceber que não é bem assim. Então precisa, nesse contato com a sombra, coragem, como a Ariana já comentou aqui num estudo anterior, né? Ela leu esse trechinho lá do Espelhos da Alma, né? Está no capítulo A Jornada Heróica da Alma. Então é preciso coragem. Para que eu tenho que ter coragem para enfrentar a sombra? Para eu relativizar o ego e duvidar daquilo que eu achava que era certo. Não, eu não sou agressivo. A agressividade vem do outro. Isso é um grande baque para o ego. Porque o ego vai ter que sair de cena e pensar assim, realmente a agressividade é minha. Então tem que ter coragem. E para o ego sempre vai ser uma sensação de perda, de morte, de abandono, de sofrimento. Aquelas metáforas todas que nós vimos desse encontro com a sombra. Né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, é uma possibilidade para esse ego parar e ressignificar, olhar sobre um novo ângulo, sobre uma nova lente. E mudar a maneira de se relacionar com o mundo, com a vida, consigo mesmo, a partir desse relacionamento consigo mesmo. Mas aí tudo bem, a vida, como é perfeita, a psique, o self, como é sábio, vai possibilitando gradativamente que esse ego perceba esse lado. Tem que ter persistência, e a persistência para que a gente possa seguir por uma estrada que a gente não sabe ao certo onde nos levará. Tá, e agora? Toma que o filho é teu. Tá, e faz o que com isso? E agora? Como é que eu trabalho todo esse sentimento e esse chão que eu fui, e essa morte que eu estou experienciando, e essas coisas todas que eu estou vivendo e pululando aqui em mim, esse caldeirão? Né? E, sobretudo, como diz a Iris, se note humildade, para perceber que isso é meu e se reconciliar com esse conteúdo. Mas não é um trabalho simples, talvez seja dos trabalhos mais difíceis nesse processo de autoconhecimento. Perfeito? Então, naquele livro Ao Encontro da Sombra, você veja que nós estamos trabalhando muito esse livro, né? Tem uma frase interessante: o reconhecimento da sombra pode acarretar efeitos marcantes sobre a personalidade consciente. Veja, quando o ego reconhece que aquilo é dele, isso causa impacto, efeito marcante sobre a nossa personalidade consciente, sobre esse ego. Porque é muito difícil para nós aceitar num primeiro momento que aquilo é nosso. Né? Você imagina se nós estivéssemos num mundo em que a medicina pudesse nos dar um diagnóstico assim: o seu câncer tem origem na sua mágoa. Deve ser impactante isso, né? Aí olha o que o autor diz. Olha que interessante isso. A própria noção de que o mal que vemos na outra pessoa talvez esteja em nós, talvez, é uma hipótese. Só isso já nos perturba. Só que Freud vai dizer, não é uma hipótese, é uma certeza. Jung vai confirmar essa certeza. Joana de Ângeles vai reiterar tudo isso. E os três afirmando o que o Cristo já dizia. Sobre a projeção, como nós falamos na semana passada. Mas o autor diz assim: a própria noção de que o mal que vemos na outra pessoa talvez esteja em nós mesmos, pode provocar choques de intensidade variada, dependendo da força das nossas convicções éticas e morais. Dependendo do que eu acredito, perceber que aquilo é meu
É um choque tremendo. Como nós dissemos, quais são as convicções éticas e morais da puritana ou do puritano em relação à observação da conduta sexual alheia? Quando perceber que tudo isso são conteúdos seus, dependendo do qual for o nível de convicção ético e moral, é a força desse choque. É preciso, portanto, ânimo ou a coragem para não fugir, porque o caminho mais fácil do ego é o quê? Pica-mula. O terapeuta enlouqueceu, é um louco, não é bom. O médico está fora da casinha, falou que o meu câncer é da mágoa. Sem noção, quero outro médico. A tendência é fugir, vai fugindo, né? É preciso ânimo para não fugir, ou ser esmagado pela visão da própria sombra. E nós vimos isso, toda vez que nós estamos polarizados, nós estamos neurotizados na visão analítica. O ideal é o equilíbrio, né, dessa polaridade, nem tanto um lado, nem tanto o outro. É preciso coragem para assumir a responsabilidade pelo próprio eu inferior, né? Toma que o filho é seu. É teu esse conteúdo. E aí, vamos trabalhar isso. De forma geral, quando a gente vai percebendo e se relacionando com a sombra, qual é a primeira reação que nós temos? A benfeitora vai trabalhar isso. Quando a gente é inexperiente, a primeira reação, o primeiro sentimento, de forma geral, é culpa. Ah, mas eu sou assim. Meu Deus, mas que horror, então eu não vou para o céu. Então a benfeitora vai dizer no livro Em Busca da Verdade, pessoas inexperientes, acho interessante esse termo, mas é inexperiente em que sentido? Por que ela diz isso, pessoas inexperientes? Do que ela está falando? Ela está falando de olhar para si mesmo, de autoconhecimento. Nós que somos pessoas ainda inexperientes, que estamos começando a dar os passos para olhar para nós mesmos, não estamos acostumados a desvendar esse mundo interno. Quando se dão conta dos opostos no seu mundo interior, então eu achava que eu era o santo e agora eu estou vendo que eu sou o demônio. Esse choque de polaridades afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos. E daí da onde vêm os conceitos? Da visão que nós, enquanto espíritos imortais, aprendemos e vivenciamos e tivemos ao longo das experiências reencarnatórias, nas mais variadas religiões e nas mais variadas experiências sociais. O que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é ético, o que é moral, o que não é moral, o que não é moral. E dependendo de toda essa bagagem que nós trazemos, a gente formula conceitos indevidos e punitivos. Isso é pecaminoso, isso não é aceitável. E aí vem a culpa, que é um péssimo processo no autoconhecimento. Porque ele estabiliza, ele mobiliza você, ele paralisa. Porque não é para a gente olhar reconhecendo a sombra como nossa e nos sentirmos culpados por ela. Não é esse o sentido. Mas de forma geral, no início, é isso que acontece. Quando o objetivo é apenas reconhecer que aquilo é meu. Tudo bem, sou assim, tenho isso, ainda não sou o Cristo, estou em processo de construção. Só damos o que temos, mas agora que eu percebi que essa agressividade mora em mim, como eu posso me esforçar para não agredir tanto os outros? Opa, aí é outra coisa. Agora eu reconheço que é meu, não paraliso no processo sentindo culpa, mas começo a entender como trabalhar com isso. Por isso que nesse momento mais difícil de sofrimento é também o momento do encontro da cura, né? Porque é ali que começa o processo de renovação, de cura, né? A madrugada mais escura também é sucedida do início do despertar, né? Os primeiros momentos da luz. Então esse é um processo importante.
E aí a benfeitora afirma, né, esses conteúdos, essas manifestações do inconsciente, em especial quando significam inferioridade, promiscuidade, vão dar origens a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Né? Você imagina para uma mulher que é criada numa família, que aprende que ela tem que ser virgem, casta, preservada para o marido e servir ao marido durante a vida toda. Sociedades que vivenciaram isso ao longo da história e que talvez até na nossa contemporaneidade. O que é para essa mulher, nesse exemplo, começar a descobrir sua sexualidade e perceber que ela gostaria de manifestar isso antes do casamento? Deve ser um tormento, deve ser aterrorizador. Como eu não posso ser isso, então eu vou criar uma imagem para o que a sociedade permite que eu seja e eu vou jogar o que eu sou para onde? Aspecto sombrio. Depois a gente vai ver como a sombra se forma e naturalmente esses opostos, persona, sombra. Então, dependendo do que há nesse significado nosso, inconsciente de inferioridade, promiscuidade, é um choque gigante que vai nos paralisar nessa culpa. O que não deveria acontecer, mas que é normal, natural, para as pessoas como nós, inexperientes nesse processo ainda de relacionar-se com esses conteúdos. Então, o confronto com a sombra, ele pode nos destruir, mas também pode nos fortalecer. E esse confronto, esse momento de confronto, de cair em si, que a benfeitora gosta muito desse termo, né? Ela usa esse momento do encontro do ego com a sombra e percebendo que isso é nosso, e integrando e ressignificando, dando um novo olhar para a cura, ela vai chamar esse momento de cair em si, que é um momento em que a gente expressa mitologicamente ou nos símbolos, vamos pensar como o renascimento mesmo. Então, as pessoas às vezes fazem rituais para renascimentos, né? Então, se deitam no mar e sobe como se agora nasceu um novo homem, fazem um batismo, raspam o cabelo, são símbolos pessoais de como a pessoa encara aquele renascimento, aquela nova postura do ego em relação àquele conteúdo, aquele novo nível consciencial que foi alcançado e que se ganhou na vida a partir dali. E qual é essa diferença em que um se suicida e o outro dá um novo sentido e renasce? Isso é a estrutura do ego. Quanto esse ego está estruturado para se curvar, dobrar, mas não quebrar, né? Não despedaçar naquilo. Então, Pedro tinha essa estrutura de ego, quando a gente estuda lá aquela formação do ego, que possibilitou encontrar-se com esse lado oculto que ele desconhecia, que Jesus já sabia. Pedro, você não é nada disso que você acha que é, tanto que você vai ter muito medo, você vai me negar, você não vai ter coragem para assumir tudo isso, né? E ele diz, não, eu irei contigo até onde for, até a morte, se for preciso. Ele diz. E quando a morte se apresenta, porque quando o soldado pergunta, conhece o Cristo? Se ele dissesse que sim, ele era preso e ia para a morte igual o Cristo. E ele diz, não sei quem é. Nunca vi falar. Né? É o primeiro galo. Né? Então é um choque. E dependendo do quanto eu acredito que eu era o oposto daquilo que a sombra se apresenta, mais forte é esse impacto. Então a culpa é uma das possibilidades que pode ocorrer conosco, mas a benfeitora vai dizer que não só a culpa, também a vergonha e o medo, né? Então ela trabalha esses três sentimentos que são inerentes a esse processo inicial de contato com a sombra: culpa, vergonha e medo. E no livro Em Busca da Verdade, ela continua esse raciocínio. No processo de autoconhecimento, o contato com o inconsciente revela conteúdos afetivamente desagradáveis. Ela está falando da sombra, desse aspecto que agora o ego iluminou e está dizendo assim, é meu. Podendo amedrontar, né? Desculpe-me ali pelo erro, desestimular, ou mesmo gerar sentimento de culpa no aspirante ao tentame. Né? Deve-se, todavia,
considerar essas ocorrências negativas e perturbadoras, esse aparente mal, porque é do processo. Isso não é definitivo em nós. Faz parte do desenvolvimento do Cristo interno. Passar por esses estágios de aparente mal. Mas nós não vamos ficar assim para sempre. Como naturais. Sem os constrangimentos, nem a vergonha, nem a culpa dessas manifestações, muitas vezes tidas por perversas ou mesmo demoníacas. Porque senão o que eu faço? Recalco. Nossa, eu não posso ter esse desejo, eu aprendi que isso é pecaminoso. Joga para o inconsciente, põe a máscarazinha da perfeitinha, casta, a sociedade aprova, mas o meu inconsciente cobra e exige aquilo que eu reprimi. Então nós vamos tirando o véu, né? Quando a gente vai entrando em contato com essa sombra, a gente vai descobrindo partes de nós que a gente desconhecia, mas que são nossas. Que são nossas. A sensação é terrível, a sensação é de desconforto, a sensação é de sofrimento, como comentamos aí nas metáforas, né? Mas também é a possibilidade de a gente parar de projetar, né? A gente começa a reconhecer que isso é nosso. Tudo bem? Trata-se de estar aberto às diversas manifestações que compõem o ser. Pois é o que tem para hoje. Eu sou isso mesmo. Eu sou esse agressivo, eu sou esse egoísta. Nessas situações eu percebo nitidamente meu egoísmo, só pensei em mim. Mas agora deixa eu refletir sobre isso, como eu posso tentar cada vez ser menos, cada vez manter mais sob controle esse meu egoísmo, porque isso me compõe ainda. Esse é um processo maduro, essa é uma atitude madura. Então, estar aberto a essas diversas manifestações que compõem o ser, ainda em marcha. Ninguém chegou, ainda em marcha. Então, o projeto divino é para o desenvolvimento do Cristo interno. Mas para chegar no Cristo, estamos ainda aqui, nesse aparente mal, né? De uma aceitação consciente daquilo que ora me compõe, mas que eu não vou ficar assim eternamente. Sem repugnância pelo chamado lado mal, sem violência nem conflito, pela exteriorização do eu demônio, sobrepondo o eu angélico. Ao conflito das polaridades, né? A gente estudou aquela necessidade até da polaridade, do conflito, para ter movimento, para ter energia, para o ego buscar esse caminho do meio, né? E aí a frase que nós já trabalhamos aqui: por isso o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto em que eu me encontro, da minha realidade psicológica, aceitando-se em primeiro lugar, como é. Mas, como disse a Ariane na mensagem inicial, reconheço e aceito, mas não paraliso. Ah, sou assim mesmo, sou egoísta mesmo. Não é assim. Realmente eu machuco as pessoas porque eu sou agressivo, né? Não. Aprimorando-se sem cessar. Esse é o diferencial. E agora, como eu dou conta desses conteúdos? Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração, sem deturpação do que é, sem alteração da realidade, né? Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Isso é espetacular. Então, isso tem que estar do ladinho da cama. Toda vez que o encontro do ego com a sombra ocorre e a gente sente todos esses sentimentos, a gente lê esse texto, porque ele nos ajuda a diluir um pouco esse aspecto agoniante que nos acomete quando o ego percebe que aquele conteúdo realmente é nosso. Então, qual é a postura que a gente tem que ter em relação à sombra? Não é de combate, de querer esconder mais ainda. Pelo contrário, é de olhar
conscientemente perceber que é meu e devagarzinho integrar, dar a mão para esse pitbull, esses monstros, e trazer ele para perto, conversar e como é que a gente se acalma e vive bem todo mundo junto aqui. Porque aí a gente faz assim, eu não sinto culpa da minha agressividade, mas eu vou escamotear justificando. Mas também ele me irritou tanto que se fosse vocês faria a mesma coisa. Então eu criei um mecanismo para justificar aquilo. E aí os espíritos vão nos dizer, reencarnar ou não é uma questão de acreditar. É uma questão de lei divina. É assim e ponto. Só vamos compreendendo que é assim à medida que esse ego vai percebendo essas realidades. Agora, interessante esse escamoteamento, isso me trouxe também uma lembrança de quando Jesus conversa com Pedro sobre a importância do perdão, e que Jesus vai dizendo para Pedro, porque Pedro pergunta, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo, ou quem me agride, ou quem me ofende? E Jesus vai responder para ele, não apenas 7 vezes, Pedro. E tem todo um sentido cultural do número 7 para aquele povo, a gente não vai abordar isso agora, mas 70 vezes 7, num sentido simbólico de que deveremos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, infinitamente. Só que Pedro não se contenta com aquilo ali. Aquela resposta é muito para ele, é demais, perdoar sempre. E aí, nas convicções egóicas de Pedro, na sua cultura, na sua criação, na sua persona e na sua sombra, no seu ego, ele vai dizer assim, mas, mestre, e se alguém me ofender e falar mal de mim e da minha família, mesmo assim eu devo perdoar? O que o ego de Pedro está dizendo para o Cristo? Eu não posso ser agredido. Como é que alguém vai falar mal de mim e da minha família? Isso não é uma vaidade? Mas que é sombrio para Pedro. E aí Jesus vai dizer, mesmo assim. E aí Pedro vai dizer assim, tá, tudo bem, mas e se a pessoa estimulada pelo meu silêncio me agredir agora não mais verbalmente, fisicamente, a ponto de inclusive me dar uma bofetada na face? Ainda assim eu tenho que perdoar? Você vê que ele quer ir pegando Cristo. Porque ele queria, o ego de Pedro queria uma resposta. Tá bom, Pedro, nessa situação não precisa perdoar. Daí o ego ia dormir feliz. Entendeu? É igual o paciente que quer a pílula. Eu quero um médico que me dá o remédio para a cura. E eu vou mudando até encontrar o remédio, né? Quando a cura está dentro. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim, nessa situação... Aí Pedro pensa, opa, agora ele vai permitir. Daí Jesus diz para ele, nessa situação, deve-se então o discípulo do Evangelho dar ainda a outra face. Porque perdoar vem do latim perdonare, que é doar, donare, um pouco mais, além, mais do que o comum. Então, dá mais. Jesus vai dizer assim, se te convida a andar tantos passos, anda o dobro. Se te pede uma capa, dá também a túnica. É doar além, é fazer mais. E isso é difícil para o ego. É difícil. É doar mais do que a roupa que você gosta. É difícil para o ego. E aí Pedro, pensando ainda, ele vai dizer assim, tudo bem, até aqui tudo bem, mas e se então o agressor me matar? Ele foi até aí. E aí? O que você ia dizer para Pedro? Realmente, se alguém te mata, aí acho que dá para se vingar. Acho que nessa situação a vingança é justificável, né, Pedro? Foi isso que Jesus disse? Jesus vai dizer assim, não com essas palavras, mas vai dizer assim, e daí ninguém morre? Mesmo que o agressor te mate, viverás. E caberá a ele
que transgrediu a lei, reparar-se perante a lei. Você está impune, você não causou problema nenhum, então fique em paz. Veja, a gente vai criando mecanismos para justificar as nossas ações. É essa maneira de não querer se encontrar com essa sombra. Porque se Pedro olhasse para si, se nós que somos Pedro olhássemos para nós e disséssemos assim: esta mágoa que eu sinto é porque eu não admito que me contrariem e que falem mal de mim. Isso é a minha vaidade. Seria tão mais simples. Mas o ego não tem essa força para perceber isso tão rapidamente. É um processo de amadurecimento. É um cair em si que leva tempo. Aí olha que interessante, porque a benfeitora continua no Em Busca da Verdade e começa a nos dar agora sinais de como ocorre esse processo de contato do ego com a sombra. Então, no início o que acontece? Culpa, medo, vergonha. Depois a gente começa a evoluir para um segundo passo, que seria a integração da sombra. Traz o inimigo interno para perto e vamos trocar uma ideia, né? A sombra que existe no ser humano não deve ser combatida. Não adianta você combater, não adianta você lutar contra algo que é seu, que te compõe, né? Senão diluída. Eu acho bonito esse termo que ela usa, diluída. Mas não é diluída que, no sentido de que vai desaparecer. Não é isso. Eu diluo aqui até quase não ter mais nada. É diluída no sentido de que ela é assimilada, ela é integrada ao conteúdo do ego. Então ela vai dizer que a sombra que existe no ser humano deve ser diluída pela integração na sua realidade existencial, pessoal. Ou seja, a assimilação consciente desse conteúdo sombrio pelo ego. Isso é o relacionamento que a gente tem que fazer. Perfeito? É isso, perceber que é meu. Diluída a escuridão sombria pela luz do ego. Por mais que seja pequenininha, a nossa luz ainda é a única que nós temos, como relata Jung, né, de uma forma bonita lá naquele sonho. Então, diluir é conscientizar-se. Parar de achar que é do outro, perceber que é meu. Isso é diluir. E à medida que nós somos capazes de compreender essas nossas dificuldades, de perceber esses conteúdos que nos integram, a gente começa a respeitar o nosso limite. A gente começa a saber até onde a gente consegue ir, tolerar mais as pessoas, porque percebe que as pessoas também vão ter momentos de exteriorização desses conteúdos, como nós temos, né? A gente vai tendo mais humanidade, primeiro conosco e naturalmente estendendo isso aos outros. Então Jesus dá um mandamento muito bonito, ou retoma um mandamento muito bonito, que era do mandamento antigo, vamos pensar, né? De antes de Jesus, que dizia assim: amar ao próximo como a si mesmo. Então a primeira ordem é amar a si mesmo, porque eu só sou capaz de amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então a maneira como eu me relaciono comigo é a maneira como eu me relaciono com o próximo. Se eu não me relaciono comigo no sentido de contactar esses conteúdos sombrios, se eu não consigo percebê-los em mim, eu não tenho essa humildade e humanidade, eu não me torno humano. Eu acho que eu sou bom e o mal está em ti. E aí a maneira para eu me relacionar com o próximo é uma maneira que não é tolerante com as dificuldades do próximo, porque nem eu reconheço em mim. A partir do momento que eu reconheço em mim essas dificuldades, eu me coloco no lugar das pessoas. E num momento de agressividade de alguém, eu vou ter a postura, para quem está no processo de autoconhecimento, de pensar assim: poxa, ele está num momento que talvez eu vá estar daqui mais à frente ou já estive anteriormente. Então eu respeito isso, sem tomar isso para mim. Isso não é meu, isso é da pessoa. E as coisas deixam de ser tão pessoais. Quanto menos noção eu tenho dos meus complexos e da minha sombra, mais pessoais são as coisas. Estão falando de mim, e mal.
fizeram isso com a intenção de me prejudicar. Ah, isso aqui eu construí com essa ideia, agora você vem querendo mudar isso e você não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu quero. E aí a gente tem essas ideias de que as pessoas estão nos agredindo por desconhecimento desses conteúdos. Então continua a benfeitora no mesmo livro. Conscientizar a sombra. O que é conscientizar a sombra? Tornar o conteúdo inconsciente ignorado consciente. Ou seja, o ego tem que ver, tem que passar pelo ego. Jung diz que todo o conteúdo inconsciente, para ser consciente, tem que passar pelo ego. Então o ego tem que olhar aquilo ali. Diluindo-a. Como é que eu vou diluir? Mediante a sua assimilação. Ao invés de ignorá-la, não é meu problema. Ignorância da própria sombra. Constitui passo avançado. Então já é coisas avançadas. Perceber que aquilo é meu e parar de pôr a culpa no outro, já é um mecanismo avançado desse processo. Para a identificação perfeita entre ego e self. Como a Adri disse, parece que o choque desentope o eixo, que estava entupido. A energia não flui entre ego e self. Parece que esse cair em si abre ali a comunicação para esse contato com o self. E nunca pensem, pessoal, que nesse encontro com a sombra que vai ser trágico para o ego, que nós estamos desamparados. A gente tem o amparo do próprio inconsciente, o self, essa divindade em nós, e nós temos o apoio de todo o mundo espiritual no planejamento reencarnatório. Aqueles momentos de grandes sofrimentos, de grandes desafios na nossa vida, são os momentos de maior crescimento. Desde que eu tenha essa conexão com a divindade. Porque senão começa a ficar algo penoso, difícil de viver, descolorida a vida, pessimista, não confio em ninguém. Então essas são questões existenciais nossas nesse encontro com a sombra. Nós temos que viver o encontro com a sombra, não fugir da sombra. A sombra pode até causar medo, mas a ideia é que a gente viva esse encontro. Não ser esmagado por ela. Não achar que é um bicho tão grande que não tem solução. Tem, a gente consegue resolver, a gente consegue dar conta, senão esse conteúdo não viria. Judas daria conta? Daria conta. Retornou com essa possibilidade, mas falhou. Então a gente dá conta. Ninguém renasce para se suicidar. Ninguém. Mas pode ser que numa visão do ego, entorpecido pelo mundo, desconectado da essência, eu acho que está pesado demais. Quando eu perco o sentido para a vida, está pesado demais. É uma desconexão com a minha realidade interna. Então, o encontro com a sombra é a possibilidade de rever conceitos, de redimensionar a nossa imagem, de ampliar a bateria do ego para ele iluminar mais, abandonando assim posturas que nós tínhamos e principalmente crenças, status, coisas que a gente acreditava que era assim, que nós éramos dessa maneira, e que esse encontro com a sombra faz o ego perceber que não era desta maneira ilusória que o ego acreditava ser. Por isso que o ego luta contra a sombra. Porque quando o ego olha para a sombra tira o ego da posição de controle. Ah, não é assim como eu acho que é? Então o ego cria mecanismos para se defender dessa sombra. Agora, como que esse contato com a sombra, em tese mal, dentro de mim, pode ser bom? Vamos pensar a sombra como lado negativo, ruim, porque é o que atrapalha a manifestação do Cristo, do lado bom dessa sombra, do potencial oculto aí. Mas como que um conteúdo, como que um contato com o mal dentro de mim pode ser bom? Como é que encontrar com a maldade dentro de mim, com a agressividade, com o egoísmo, com a raiva, como que isso pode ser bom? Tem ideia? Despertar, né? Primeira coisa, eu percebo, aquilo é meu.
Então, no livro Cultivo das Emoções, o Marlon diz assim: não há como modificar algo desconhecido. Se é sombrio, é conhecido do ego? Não é. Se é sombra, é ignorado pelo ego. Se é ignorado pelo ego, adianta se falar que a pessoa tem aquilo, que ela manifesta aquele sentimento? Posso até falar, a pessoa vai acreditar? É ignorado do ego. Então, como é que eu vou mudar algo que eu não sei, que é meu? Então, o conteúdo, entrar em contato com o conteúdo mal, ele se torna bom primeiro, porque eu conheço, aquilo é meu, deixa de ser desconhecido. Seria possível, diz o Marlon, lidar com orgulho acreditando que somos humildes? Não, mas eu não sou, que orgulho você quer que eu lide? Eu sou humilde. Eu já perdoei. Já perdoei. Não tenho que perdoar nada, já perdoei. Há uma forma de curar as mágoas. Se cremos que perdoamos, tem como? Eu falo que eu já perdoei, mas toda vez que eu lembro do episódio é como se eu vivesse o episódio. Me dá taquicardia, me dá sudorese, libera um monte de hormônios e o dano celular, físico ao organismo. Mas eu já perdoei. Né? Como podemos aprender a lidar com a agressividade se nos consideramos mansos? Vocês entendem como o contato com a sombra é positivo? É muito positivo para nós. Apesar de causar ao ego uma queda, uma morte, é ótimo para o self, para o processo como um todo, para o espírito imortal. É ali que a gente vai crescer. O adolescente entra com uma metralhadora numa sala de aula, numa escola, num colégio, mata todo mundo. O que acontece para uma pessoa fazer isso? Inúmeras causas, né? Mas a gente pode pensar assim: se a gente viver mais de perto e entender a vida dessa pessoa, quantas situações ali de humilhação que ele vivenciou entre os colegas, quanta situação de preconceito, de rejeição que foram guardadas, armazenadas e não foram cultivadas, elaboradas e lidadas. E isso foi acumulando, e essa raiva, essa agressividade, essa rejeição não trabalhada, uma hora explodiu. Quem é o inimigo se eu não vejo mal em mim? Quem me agrediu. De quem que eu vou me vingar se eu não elaboro esse sentimento em mim? Do meu agressor. E aí o mal e a agressividade e tudo aquilo que eu não elaborei em mim explode de alguma maneira. Não estamos dizendo que é só isso, são inúmeros fatores, mas é a possibilidade do contato com esse inconsciente, com esses conteúdos, que nos faz melhorar. Né? Então o Marlon continua: não há possibilidade de tratamento para aquele que se acha são. Não. A emoção que não é trabalhada, a raiva que não é trabalhada, a frustração que não é elaborada e digerida, o ódio, a agressividade, tudo isso que não é trabalhado, vai virar o que dentro de nós? Coisas descontroladas, que uma hora vão explodir. Espírita não pode ter agressividade, mas espírita tem o quê? Tudo que a agressividade não manifesta, não cultivada, não controlada faz. E aí vem as gastrites, todas as ites. Né? Então, espírita não tem raiva, tem só gastrite. Mas a gente acha que não, a gente acha que nós somos os evoluídos, não é assim? Quando meu irmão da outra religião chegar no meu nível e entender a vida como eu entendo, aí ele vai estar melhor. Não é assim que a gente acha que é o espiritismo? Olha o nível de loucura. Porque a gente acha que de 0 a 10 nós estamos aqui, 10. Porque o nosso discurso é assim: não, mas veja, quando ele entender a reencarnação, porque nós já entendemos. E o Marlon continua, sem coragem, olha de novo ali a palavrinha, né? Tem que ter coragem. Sem coragem para enxergar a realidade interior, em busca de quem verdadeiramente somos. Não quero saber esse que você mascara, que eu mascaro, esse que nós mascaramos para aparentar. Né?
quem verdadeiramente somos e de como estamos, não haverá possibilidade de transformação. Então, o contato com o mal é excelente, porque me permite possibilidade de transformar. Ninguém acorda um dia e diz assim, hoje eu vou me matar, porque hoje eu desisti da vida. Ninguém acorda. Acordei e hoje vou me matar. Não é assim, do dia para a noite. São inúmeras experiências de frustrações, de desencontros da vida, de tristeza, de processos internos não elaborados que culminam num descontrole de emoção e numa vontade de não querer mais viver. Então, se eu não tenho contato com esses conteúdos, isso tudo vai culminar, nesse exemplo, com a desistência da vida. Por isso que é importante esse cultivo de como a gente se sente. Mas nós temos esse hábito de olhar para as nossas emoções, de se perguntar por que, na nossa aula de projeção, por que eu me senti tão irritado com tal pessoa? A gente para, já deveríamos. Depois da aula de projeção, já deveríamos. Porque senão a gente ainda vai falar que é o outro que é o problema. Então, por isso que a benfeitora diz assim, inexperientes no processo, porque a gente está ainda começando a se descobrir. Muito bem, então é um trabalho, né? É um trabalho entre uma dimensão clara, seria para nós ego, e escura, que seria para nós sombra. E aí a pergunta mais importante para nós, né? Se a sombra é inconsciente, como eu posso perceber a sombra em mim? Isso é o mais importante. Se é um conteúdo que o ego não vê, como é que eu posso perceber que esse conteúdo é meu? Então, existem maneiras para a identificação ou contato com a sombra. Qual foi uma maneira que nós aprendemos? Projeção. Então, uma maneira é a projeção. Se a sombra é inconsciente e eu não sei que aquilo é meu, então a psicologia nos traz subsídios para a gente se encontrar, prazer, sua sombra. Qual é o primeiro mecanismo que nós estudamos? Projeção. Lembram do que é projeção? Uma operação na qual o sujeito quer expulsar de si e localizar no outro qualidades, sentimentos, desejos que ele recusa em si. Então, o que me irrita, o que me incomoda nas pessoas é porque eu tenho em mim, enquanto uma qualidade, um sentimento ou um desejo que eu recuso em mim. Só isso nós poderíamos parar o estudo e ficar avaliando os mecanismos projetivos no nosso dia a dia e fazendo uma lista. Nossa, então hoje, quando aconteceu aquela situação, eu me senti irritado, tive algo ruim, e aí a gente vai anotando, porque isso é meu, isso não é da outra pessoa. Aonde que essa qualidade, que esse sentimento, que esse desejo está em mim? Aonde? Trata-se sempre de rejeitar para fora o que se recusa a reconhecer em si ou o que se recusa a ser. Nós vimos isso, só relembrando, a gente discutiu semana passada. Então, o ego, quando olha para esse conteúdo sombrio, às vezes ele não consegue dar conta desse conteúdo. Então, ele cria mecanismos para fugir, para escapar desse conteúdo. Existem vários mecanismos, né? A gente vai estudar. Um deles é a projeção. Então, a sombra, ela é vista pelo ego sempre como uma ameaça. Nunca o ego vai ver a sombra como algo bom, algo positivo. É sempre ameaçador, é sempre desestabilizador da maneira como o ego percebe a vida e entende a vida, né? E a sombra nos assusta, pois nos revela quem de fato nós somos. Ter contato com a sombra é vergonhoso para o ego. Por isso gastamos tanta energia para mantê-la oculta. Para eu ter contato com a minha mágoa, para eu ter contato com o ressentimento que eu sinto acerca do fulano, do beltrano, do ciclano, de quem quer que seja, eu preciso reconhecer que aí na minha sombra eu guardo uma mágoa dentro de mim.
Primeiro eu preciso reconhecer, porque se eu não reconhecer que eu guardo mágoa, como é que eu vou poder me curar disso? Como o Marlon afirmou. Como é que eu vou poder me curar se eu acho que eu não estou doente? Daí a pessoa vai dizer para mim, mas você tem uma mágoa muito grande aí dentro. Não, eu não tenho mágoa, mas a pessoa só fala daquilo para todo mundo. Alguma coisa tem. Ela só conta aquele episódio que aconteceu para todas as pessoas. E ela vai dizer, não guardo mágoa, não tenho mágoa. Só estou comentando o que ocorreu. Então, primeiro eu tenho que reconhecer isso. Mas para o ego reconhecer, é vergonhoso. Então, tem uma energia psíquica muito grande dizendo assim para o ego, né? Ou melhor, atuando, em que o ego mantém isso inconsciente. Não é meu. Agora, mais ainda do que reconhecer que a mágoa está em mim, é perceber a origem dessa mágoa. Isso já é mais difícil ainda. Mas por que é que eu me senti assim? Será que é, como nós comentamos aí, um orgulho? Será que eu sou uma pessoa que não admite que falem de mim, que falem mal de mim? Será? Não sei. Ou talvez eu vá ter que abandonar a ilusão do ego de que eu sou uma pessoa boa, de que eu não guardo mágoa, que eu achei que eu já estava resolvido em relação a esse aspecto. Então, enquanto eu não me desfazer desse ideal de nobreza que eu acho que eu tenho e entrar em contato verdadeiramente com os meus sentimentos, a mágoa, e ressignificar isso, eu não vou me curar. Se eu não me desfaço desse ideal de que espírito é superior, como é que eu vou poder falar das minhas inferioridades na casa espírita? Como é? Não se fala disso. Então a sombra fica recalcada, né? Então, sempre que esse conteúdo sombrio chega até o ego vai fazer algumas coisinhas que a benfeitora denomina de apoio ineficaz, fuga psicológica ou mecanismo de defesa. São sinônimos. A benfeitora dá esses 3 nomes. O conteúdo sombrio chega ao ego, o ego não tem coragem porque se sente envergonhado em reconhecer que aquilo é seu, né? Não quero cair do cavalo, não quero morrer para renascer, deixa eu continuar no meu paraíso, na minha ilusão, deixa eu continuar aqui. E cria um mecanismo que ela denomina de apoio ineficaz, fuga psicológica ou mecanismo de defesa. Toda vez, então, que o ego se defende de um conteúdo, diz a benfeitora, ele está apenas escondendo ou fingindo para si mesmo que é diferente e não se renovando, reformando intimamente. Porque ele acha que ele é assim. Não, eu já perdoei. E ele não percebe que não perdoou, que guarda mágoa e que está adoecendo em função desse conteúdo que está no aspecto sombrio. Consegue entender isso? Beleza? Então, um desses apoios ineficazes é a projeção. O fenômeno da projeção é um ato involuntário, inconsciente, no sentido de que não é percebido nem identificado pela própria pessoa. A gente não racionaliza, isso eu estou projetando. É só quando a gente está no processo de autoconhecimento que, percebendo que eu senti alguma coisa em relação a alguém, seja bom ou mal, é projeção. Porque a benfeitora não diz pode ser, ela diz toda vez. É por isso mesmo automático, espontâneo, emocional, compulsório. É a experiência do inimigo, a necessidade de ter um bode expiatório, alguém para culpar e atacar, a fim de se obter justificativa e absolvição de todo o mal que há em mim e não consigo reconhecer. Está vendo? Soltamos Jesus ou Barrabás? Barrabás, claro. Estamos sob a ilusão de que conhecemos a nós mesmos e já trabalhamos adequadamente nossos próprios problemas. Então eu sou quase, eu e Deus estamos ali. O problema não sou eu, não vem dizer que sou eu. Em outras palavras, na medida que é preciso que eu seja bom e justo, é preciso que o ego precisa ser bom e justo para ser aceito. Então ele, ela ou eles
todas as outras coisas que estão em mim que não são boas e justas, consideradas boas e justas, tornam-se os receptáculos de todo o mal que deixo de reconhecer dentro de mim mesmo. Na medida em que eu preciso ser justo, afinal, eu sou bom, eu não reconheço que eu sou mal, eu não reconheço minha sombra. Se eu sou bom e justo, as pessoas que estão fora, é que vão receber essa maldade, que vão ser o mal, que vão corresponder ao mal. É o mecanismo projetivo. Por isso que nós falamos que é a experiência do inimigo externo, mas a ciência psicológica vem nos mostrar que o inimigo é interno, que sou eu, coitada da pessoa. Tudo que você sentiu em relação a alguém que te incomodou, nunca foi dessa pessoa, é seu. É muita coragem para admitir isso aí. E aí nós vamos então ver um videozinho rápido, 15 minutos, chocante, impactante, mas importante. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui nesse espaço de compartilhamento de ideias e de reflexões. E o meu objetivo nesse momento, eu não sei se vou conseguir traduzir a ideia com a competência que ela merece nesse encontro entre psicologia e espiritualidade, mas com certeza nestes minutos eu vou conseguir constrangê-los, gerar um tanto de mal-estar, e possivelmente raiva da maioria de vocês em relação à minha pessoa. E se isso não acontecer até o final dos minutos que eu tenho, é porque eu não atingi o meu objetivo. Nós vamos falar sobre o inimigo em mim. E para começar essa fala, vamos buscar 3 personalidades norte-americanas que nos introduzem à reflexão. Primeiro, o comentarista Rush Limbaugh, o ex-governador de Nova York, Eliot Spitzer, e depois, o pastor Ted Haggard. Essas 3 pessoas tiveram histórias semelhantes. O comentarista, considerado ultraconservador, Rush, ele tinha uma postura de combate aos dependentes químicos, até que em determinado momento ele foi descoberto em transações ilícitas na busca por medicamentos, quando precisou assumir que ele fazia uso de uma medicação de modo descontrolado, o que lhe caracterizava como um dependente químico. O ex-governador do estado de Nova York, Spitzer, ganhou com uma campanha que propunha uma limpeza ética naquele estado, em especial em relação à prostituição. Depois de algum tempo, em 2006, foi denunciado pelo New York Times porque estava envolvido em uma grande rede de prostituição, fazendo uso de prostitutas de luxo. Por fim, o reverendo Ted tinha no seu discurso o combate à homossexualidade e a contrariedade com o casamento gay. Estava à frente de milhões e milhões de pessoas no seu meio religioso e foi denunciado por Mike Jones, um garoto de programa, com quem ele se encontrou pela internet e que também fazia uso naquela mesma noite de metanfetamina. A nossa questão não é olharmos para essas 3 personalidades e pensar o que existe em comum entre elas. O constrangimento maior é termos que olhar para estas 3 personalidades e pensarmos o que há em comum entre elas e cada um de nós que aqui nos encontramos. Murray Stein, um autor junguiano, nos dirá assim: a maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é, e quer apresentar ser altruísta e ter o total domínio dos seus apetites e prazeres. A tendência das pessoas é antes para esconder tais traços dos outros e de si mesma por trás de uma fachada que as mostre como esperam que os outros a aceitem.
É como se fôssemos obrigados a nos perguntar, por trás da fachada que cada um de nós mostra, por trás de um corpo bonito, de uma roupa bem alinhada, que submundo escondemos das pessoas e também escondemos de nós mesmos. Sigmund Freud, um grande marco no desenvolvimento da compreensão do ser humano, a partir de 1900, com o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos, ele nos apresenta a consciência fazendo analogia com a pedra de um iceberg. E que aquela ponta que nós conseguimos observar, representando o estado de consciência daquilo que eu vejo e daquilo que eu sei a meu próprio respeito, é nada mais do que 5 ou 10% daquilo que me representa. E depois dele vem Carl Gustav Jung dizendo que tudo isso que eu sei, tudo aquilo que eu reconheço dentro de mim mesmo, pode ser comparado a uma pequena ilha em relação a um grande oceano. Então, quando alguém me acusa de vaidoso, de perverso, de intolerante, de agressivo, a nossa tendência é dizer que não. Porque quando olhamos para a nossa consciência representada na pedra do iceberg, quando olhamos para aquela parte que está acima do nível do oceano, nós dizemos, não existe isso aqui. Mas depois de Freud, nós fomos obrigados a reconhecer que existe um mundo submerso e que talvez seja eu perverso, talvez seja eu agressivo, desequilibrado na dimensão sexual, na vaidade, no orgulho, na prepotência e em tantas outras coisas que morremos de medo de sermos conhecidos como tal. E no meio religioso, Joana de Ângeles traz uma colocação que então gera um grande impacto para nós. Ela dirá, não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos. E aí nós precisamos pensar, quanto da nossa busca por espiritualidade, quanto das reflexões e dos comportamentos nobres que temos, eles são de verdade nobreza da alma, ou podem ser apenas as máscaras bonitas e adequadas que escolhemos para camuflar os conflitos que habitam em nossa alma. Mas quando vocês me veem aqui, num discurso religioso ou espiritual, psicológico ou transcendente, então nenhum de vocês imaginará o mundo submerso que existe dentro de mim, e da mesma maneira eu para com vocês. Sigmund Freud, naquele tempo de 1900, começou alguns estudos a partir do que ele chamou de ciúme paranoico. E ele chegou a uma constatação extraordinária para todo ciumento. Tem algum ciumento aqui? Não precisa levantar o braço para não gerar constrangimento. Mas ele, então, estudando o ciúme paranoico e aquela loucura que envolve o sujeito a acusar e dizer, você vai me trair, você não pode olhar para lá, você tem que ficar do meu lado, ele descobre que o sujeito paranoico em relação ao ciúme traz, na verdade, dentro de si, o desejo de traição. Mas por não conseguir enxergar em si mesmo o desejo da traição, por não suportar enxergar-se como um possível traidor, ao invés de reconhecer-se como de fato é, projeta no outro. E faz crer que o outro é possível de lhe trair. Combate e condena aquele que diz carregar o desejo de traição, quando em verdade o desejo de traição está na dimensão inconsciente do próprio sujeito que não consegue enxergar o mundo que lhe habita. A esse fenômeno, Freud chama de projeção. E eu trouxe essa tela, ou um recorte da tela de Manche, porque há quem diga que expressa no grito, expressa o horror, o desespero, a angústia, que é muitas vezes o que nós sentimos quando somos obrigados a nos deparar conosco mesmos. Horror, desespero e angústia. A projeção é uma operação na qual o sujeito quer expulsar de si e localizar no outro qualidades, sentimentos, desejos, etc.,
que ele recusa em si. Trata-se sempre de rejeitar para fora o que se recusa a reconhecer em si ou o que se recusa a ser. E a partir desta teoria, nós somos obrigados a pensar que toda vez que o comportamento alheio gera um desajuste dentro de mim, um mal-estar, um incômodo, um inconveniente, algum tipo de exasperação, este comportamento do outro fala mais de mim do que propriamente do outro. E quando eu olho para a conduta de alguém e digo, este é um arrogante, esta é uma sem vergonha, eu conheço esse tipo de gente, aquilo ali é vaidade pura, egoísta, avarento. Todas as vezes que nós acusamos alguma pessoa de qualquer comportamento, em verdade nós estamos falando dos conteúdos que existem dentro da nossa própria alma. E o ruim de entendermos um pouco disso é porque no dia agora, depois de terem ouvido essas colocações, que você pensar em dizer ela é uma vagabunda, você vai dizer, é uma irmã nossa, né, uma querida. Porque você sabe que se você disser ela é uma vagabunda, você vai ter que olhar para a vagabunda que existe dentro de você. Nós somos lobos em peles de ovelha. Alguns temos maior capacidade de esconder estes conteúdos, outros um pouco menor. Fico me recordando do episódio daquela família Nardoni, que foram acusados de matar a criança e jogar de cima do prédio, e algum tempo depois se reunia à frente do prédio uma multidão, pessoas que queriam justiça, e se soltasse aquele casal no meio do povo ensandecido, eles agrediriam com requintes de crueldade, de modo que aquele casal não fez com a criança. Mas quando nós olhamos um pai e uma mãe agredir uma criança até a morte, isso nos gera uma revolta, porque me obriga a cogitar que, como um ser humano igual a eles, essa agressividade pode existir dentro de mim. E eu preciso eliminá-los em absoluto, na tentativa de eliminar o que existe dentro de mim. E quando eu olho a prostituta, eu desejo da limpeza que precisa acontecer na comunidade, no discurso de Eliot Spitzer, para esconder o meu desejo de prostituição, para esconder as coisas que eu não consigo lidar e que me envergonham. E neste movimento nós transformamos o outro em inimigo, nós o combatemos. E todas as pessoas que de maneira declarada ou velada são postas e vistas como um combate, revelam muito mais de nós mesmos do que nós imaginamos. A intensidade do relacionamento de transferência, diz Jung, é sempre equivalente à importância de seus conteúdos para o sujeito. Ou seja, quanto maior for a reação emocional que eu tiver, mais importante é aquele conteúdo na minha alma. Quanto maior for o mal-estar que existir dentro de mim, maior então é a importância e o conflito que eu tenho em relação àquele tema na minha vida. E de alguma maneira, todas as pessoas que aparecem no nosso cotidiano e que geram este mal-estar, deveriam, ao invés de ser vistos como inimigos, serem vistos como um presente, porque é a oportunidade que a vida nos concede de enxergarmos a nós mesmos. Joana de Ângeles nos diz que toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar, torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Carl Gustav Jung faz um convite. Ele diz, não saia, é no interior do homem que habita a verdade. Porque a busca pela espiritualidade não se dá de fora para dentro. Não se dá com discursos espirituais, não se dá com posturas de humildade ou de companheirismo. Ela se faz a partir do inferno das nossas próprias paixões, porque esta é a colocação do autor da psicologia analítica. O inferno das nossas próprias paixões, que precisa ser vivenciado
para que possa um dia, quiçá, ser transformado. Então, para concluir a minha fala, eu quero compartilhar com vocês um texto que nós escrevemos sobre a oração da sombra. Senhor Deus, Pai de todos, como sempre voltamos-nos a Ti para Te louvar e Te agradecer. Mas hoje, em especial, nossa oração é para Te pedir. Queremos Te implorar por todos aqueles que vivem à sombra do mundo, nos presídios, nos prostíbulos, nas ruas e nos becos, nos manicômios e no submundo. Queremos pedir Tua bênção e Teu amor, porque sabemos que como um Pai, justo e bom, de perfeição infinita, jamais abandona qualquer filho Teu, e que jamais desejas a punição ou a condenação, posto que é amor incondicional. Então, Pai, pedimos por todos aqueles que se perdem nas drogas, no álcool, os que vendem seus próprios corpos. Queremos Te pedir pelos loucos, esquizofrênicos que se perturbam e perturbam os que estão à sua volta, suplicar pelos suicidas e pelos homicidas, pedir pelos delinquentes, pelos depravados, alienados, dementes e violentos. Queremos Te rogar também pelos fracos, pelos omissos, pelos rebeldes, narcisistas, sádicos, hedonistas, perversos, masoquistas, pelos homens sem lei, sem amor, sem nada. Mas, acima de tudo, queremos Te pedir por nós, que já fomos, seremos ou somos um pouco de tudo isso. Olha por nós, Pai. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Entenderam o que é projeção? Bom, pessoal, continuaremos então na semana que vem, né? Nosso último encontro desse ano, quarta-feira que vem. Aí nós fazemos uma pausa e retornaremos em janeiro. Ainda não sabemos a data certinho, mas nós vamos decidir. Muito obrigado, então, pela atenção aí.